No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como que você pode desenhar praticamente qualquer coisa. Só que tudo isso que eu vou estar colocando aqui, obviamente, não tem milagre. Tudo isso tem uma sequência lógica que você precisa entender. Então eu vou estar apresentando aqui uma síntese para que você coloque em prática e aos poucos você tenha resultados ao longo prazo. E principalmente confira as últimas dicas, onde eu vou estar apresentando informações, imagens e principalmente citando um vídeo da descrição aqui também, colocando um card por aqui também, para você estar entendendo melhor passo a passo com exemplo em vídeo, tá ok? Mas antes, rola a vinheta. E você tem vontade de aprender a desenhar mangá? Passa depois no site desenhar.top e aprenda e principalmente se aventure com a gente. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou empreendedor digital, eu sou fundador do desenhoonline.com, sou professor de desenho artístico e também autor do livro Desenhista: Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento. Então se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e de compartilhar depois nas redes sociais, se você gostar do vídeo, né? Então vamos falar sobre como que você pode desenhar então qualquer coisa. Isso daqui é basicamente igual uma receita de bolo. Você precisa dos ingredientes, só que o resultado de tudo isso que eu vou estar falando para você vem ao longo prazo. Não tem milagre. Você tem que colocar isso em prática. Começando pela primeira coisa, que é a questão da coordenação motora fina. Porque depois que você passa a fase de criança, então você tem que levar a sério o desenho das coisas que você vai fazer. Se você está desenhando, por exemplo, um triângulo, você vai ter que desenhar um triângulo com cada vez mais precisão. Se você está desenhando uma curva, a ideia é você fazer do jeito que está na referência, no papel seu, porém com cada vez mais precisão. Então é uma coisa que você vai estimular. E a coordenação motora você estimula em qualquer parte do corpo. Tem gente que desenha, por exemplo, com os pés, tem gente que desenha com o movimento da boca quando fica, por exemplo, quadriplégico, né, tetraplégico. Então, depende de você estimular isso, né, para que você consiga bons resultados. Então você tem que ter bastante consciência da importância de desenvolver a coordenação motora, e é com a prática que vai vir os resultados. Uma outra coisa que é bom destacar para você desenhar qualquer coisa é a questão das informações. Então, por exemplo, assim, você precisa das informações daquilo que você vai desenhar, que pode ser de memória ou então daquilo que você está enxergando, né? Na frente, sei lá, você está desenhando uma pessoa, você precisa das informações que estão ali, tá? Só que nesse exemplo eu vou estar apresentando mais a questão do traço, né? Tem muitas informações ali que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas o que vou estar passando para você entender é justamente pegar o traço, tá? Para você desenhar. Então tá, tem um outro passo aí que é a questão justamente de você se adentrar às informações da teoria. Por quê? Não basta você ter só as informações daquilo que você vai desenhar. Você precisa das teorias do desenho. Você precisa dos fundamentos. No caso é perspectiva, que você precisa estudar, porque na hora de representar isso no papel, você vai perceber que a gente tem que desenhar aquilo que a gente está enxergando, né? Que não é bem a realidade, porque a nossa visão, ela deforma aquilo que a gente está vendo, e nosso cérebro decodifica isso de uma forma que a gente tem noção, por exemplo, de profundidade, de volume, né, de dimensão dos corpos que a gente está desenhando. Tá? Então tem a questão aí dos fundamentos, né? Tem a questão, por exemplo, do traço que você tem que desenvolver, né? No caso, em fundamentos, tem teoria, por exemplo, da cor, tem, no caso, luz e sombra, né? Tem a questão da anatomia, né? No caso, que você tem que estudar, porque não tem como você justamente inventar do nada assim as características, porque a gente segue um padrão. Você vai modificar elas conforme a sua criatividade, mas existe uma regra básica, que é a anatomia. Pode ser de animais, pode ser, por exemplo, aí, de pessoas, mas você tem que seguir mais ou menos uma lógica que está por trás do desenho, tá? E é bom destacar o seguinte, que para você conseguir isso, né, inclusive para você estudar essas informações do desenho, você precisa saber ver, né? E esse saber ver está relacionado justamente com uma série de habilidades cognitivas. Então, por exemplo, assim, ó, olha que curioso, vou estar dando um exemplo aqui para você estar entendendo. Quando você olha para a mão aqui, ó, é uma série de informações, né, que você nem sabe qual que você capta primeiro para desenhar. Mas olha que curioso, existem, no caso, tons, né, existem cores aqui, né. Só que a ideia inicial que a gente está propondo nesse vídeo é justamente você estar pegando os contornos, ó. Então, qual que é o papel inicial para você desenhar?
é você começar a considerar que aqui, ó, esses contornos é como se fossem umas estradas, né? Imagina que você está com um carro percorrendo essa estrada, tá? Então, por exemplo, quando vai uma curva direita, quando vai uma esquerda e por aí vai, ó, tá? Aí você fala, poxa, mas olhando assim, parece que fica difícil ainda porque são muitas informações. Então, o seu papel é justamente qualificar a precisão, né? E começar a levar a sério essas curvas, porque no desenho a gente começa a colocar mais seriedade no que a gente está traçando. É diferente, por exemplo, de quando você escreve, que você faz a letra, o que sair, saiu. Não, aqui você está buscando precisão. Então, por exemplo, além de considerar pequenas regiões que você está utilizando a visão central, você vai começar a utilizar a visão periférica. Por exemplo, você vai fazer um traço, tá? E à medida que você for desenvolvendo, você vai ter que olhar ao mesmo tempo as outras partes que você desenhou para saber se está na proporção. Por isso que você tem que utilizar também formas geométricas para sintetizar o que você está vendo. Então, por exemplo, no desenho de mão, por exemplo, eu ensino assim. Existe uma parte que a gente pode dividir do que a gente está fazendo, né, em formas. Por exemplo, na mão assim, ó, tem um quadrado aqui oculto que me ajuda a guardar a informação de proporção. Existe depois um outro quadrado aqui que ajuda a guardar a informação de proporção para a parte dos dedos, né? Então, por exemplo, se eu for desenhar uma mão dessa forma, eu posso fazer um quadrado, fazer um segundo aqui e com base nele distribuir a altura dos dedos. Então, por exemplo, esse dedo médio, ele tem praticamente a altura aí, ó, da parte de baixo aqui, ó, tá? Mas imagina que a gente fez um quadrado aqui, ó, tá? Então, essa parte um pouquinho para baixo aqui do dedo médio e a parte de cima equivale à parte de baixo, tá? Então, você vai perceber o seguinte, que tem um quadrado aqui, mas aqui, ó, avança, né? A origem dos dedos avança um pouquinho para cima desse quadrado, a dobra dos dedos avança um pouquinho para cima, né? E é por isso que a gente tem um dedo mínimo pequeno, o dedo anelar um pouco maior. No meu caso aqui, ó, o dedo anelar e indicador é praticamente quase do mesmo tamanho e o médio que é o maior. Então a gente está transformando isso de forma matemática, né? Porque desenho é isso, né? Só que tem uma questão matemática, mas tem uma questão também aqui, ó, da proporção. Eu utilizei formas, né? Quadrado para das duas partes, né? E também depois eu posso imaginar uma linha central aqui, ó, para me saber a direção, a linha de ação desse dedo, tá? E depois pegando também as curvas aqui, ó, em torno do dedo para estar pegando o traço principal, tá? Depois que você pega a proporção, que você faz o contorno que você está desenhando aqui, ó, das linhas, você pode colocar os detalhes de dentro, né? No caso desse dedo, ó, você pode ver, por exemplo, que aqui tem uma articulação que ela está basicamente aqui, ó, na altura desse centro, ó. Imagina uma linha horizontal aqui, ó. E aqui, ó, na altura da base desse dedo, tá? Então fez o quadrado aqui, fez o outro, a gente faz uma linha aqui no meio do quadrado, outra aqui, que é entre o meio do quadrado e o canto, uma outra linha aqui que é entre o meio do quadrado e o canto, né? E aqui, ó, eu posso fazer com base no outro quadrado que tem aqui em cima, tá? Então tá, olha que interessante, tá? A altura desse dedo tá mais ou menos na altura aqui, ó, do meio desse falange desse dedo. Então tudo é um processo matemático. A primeira síntese é as formas principais, depois linhas que te ajudam a saber a posição, né? E você vai buscar referências, principalmente essa questão de meio, né? De canto, metade da metade, né? E isso são referências para ajudar você a ter a informação de precisão, de proporção, de simetria, tá? Então esse é um processo que você pode utilizar. E uma coisa que é bom destacar é o seguinte, aqui eu estou olhando de forma muito simplificada, né? Mas é bom que à medida que você vai desenhando, por isso que a gente tem que estudar perspectiva, você vai perceber que as coisas à medida que vão distanciando, no caso de você, elas vão ficar parecendo, no caso, menores, né? No caso, você que está observando aí, a ponta do meu dedo ela está muito grande, ó. Olha só, aqui ela está muito grande em relação à palma da mão. E quando eu inverto isso, ó, é o contrário, o dedo agora está parecendo muito menor. Então uma coisa que você vai ter que desenvolver ao longo prazo, até tem algumas atividades que ajudam nisso, é a questão, por exemplo, da noção espacial através do desenvolvimento de tarefas simples do dia a dia. Por exemplo, você pode treinar origami para desenvolver a noção espacial, porque com o tempo você vai desenvolver
o acesso a isso. Você tem essa capacidade, mas não sabe. Você já nasceu com essa ferramenta aí dentro, mas você precisa treinar para acessar isso de forma inteligente. Então, por exemplo, quem desenvolve o hemisfério direito do cérebro, que tem essas habilidades aí de artista, de desenhista, consegue desenhar melhor porque estimula às vezes através de atividades como origami, como às vezes uma escultura, às vezes fazer atividades esquisitas, como por exemplo pentear o cabelo com a mão que não é dominante, sei lá, você tem costume de desenhar ou de pentear o cabelo com a mão direita, usa a mão esquerda, né? Você tem o costume de fazer algumas coisas com a mão direita, faz com a mão esquerda e vai treinando isso. Aos poucos você vai desenvolvendo uma noção espacial, né? Sei lá, por exemplo, tem atividades como você encaixar peças, né, que você vai desenvolvendo noção espacial, fechar os olhos ou vendar os olhos e pegar objetos e tentar sentir. Aos poucos você vai desenvolvendo isso, inclusive vai te ajudando a entender melhor a questão da perspectiva, tá? É uma série de elementos que vão ajudando você justamente a estar desenhando. Então olha que curioso, a gente pode estar desenhando a mão de forma de traços, né? No caso você fazer contornos em torno da mão, ou você pode justamente estar imaginando, desenhando ela, mas também imaginando em 3 dimensões, né? Que é quando você começa a enxergar objetos, né? Figuras tridimensionais dentro da forma que você está olhando, né? Então você vai ver muito desenho de manequim de pessoas que tem, né, no caso no estudo de desenho que você viu num livro de desenho, esferas, cones, cilindros, né? Então prismas e tudo isso daí vai ajudando você a sintetizar, porque é muita informação. Então você sintetiza, diminui a quantidade de informação, faz os contornos, depois sim que você joga os detalhes de dentro, e assim que você pode aplicar com qualquer coisa. Por trás de tudo que você está desenhando, você sempre vai conseguir enxergar uma combinação de formas, que são formas simples como cubos, cilindros, esferas, cones, assim como a subtração de formas. Sei lá, você pode pegar, por exemplo, um dado, ele tem uma forma básica que é um cubo, mas você pode pegar, por exemplo, um cinzeiro, né, que ele tem a forma de um cilindro, subtraída por um outro cilindro dentro, né, que faz a parte de dentro onde vai ficar as cinzas do cigarro, e nas beiradas, outros cilindros, né, que no caso são subtraídos para dar a forma do cinzeiro. Só que isso é uma coisa que vai vir com o tempo, mas você precisa desenvolver isso, né, que vai ajudar muito você a aprender a desenhar qualquer coisa, tá? Então, independente do que você está desenhando, para você pegar as formas principais dos contornos, vai ser assim, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Treina bastante, principalmente com o link que eu vou estar deixando aqui, e depois comenta aqui o que você achou, tá ok? Então ficamos por aqui, não esquece de compartilhar, deixar o like, e até o próximo vídeo.